Osasco, cidade-trabalho. Neste documentário você vai conhecer 6 mulheres empreendedoras desta cidade. Elisa, 36 anos, cozinheira. Fabiane, 48 anos, modelista. Juliana, 36 anos, enfermeira. Mônica, 48 anos, decoradora de eventos. Natália, 25 anos, DJ. Rosa, 47 anos, micropigmentadora. Essas são as mulheres interativas que vamos conhecer agora. A primeira vez que eu saí da minha casa já foi para trabalhar na área de restaurante, para cobrir férias, né? Aí trabalhei a primeira vez, depois fui para o Rio de Janeiro, aí voltei para a área de restaurante, continuei em churrascaria, da churrascaria vim para São Paulo e aqui a gente começou a trabalhar num restaurante aqui na Azevedo Mioto. Logo em seguida tivemos uns contextos lá, uns desconfortos e acabou que a gente abriu nosso próprio negócio. Em 2013 iniciou a minha vida na costura, digamos assim. Eu trabalhava numa empresa na área administrativa e eu sofri um acidente do trabalho na porta da empresa. E aí fiquei afastada por alguns meses. E eu nunca fui uma pessoa muito do lar, assim. Sempre gostei muito de muita atividade, trabalhar fora, essa coisa toda. E nesse momento eu fiquei procurando o que fazer. E a minha cunhada falou, por que não aprende a costurar? Imagina, eu não sei se é uma coisa que eu teria, né, naquele momento que eu estava vivendo algo, porque a minha avó era modista, minha sogra costureira, eu sempre tive uma vivência, né, familiar na costura, mas nunca pensei efetivamente em fazer a costura, né, e entrar no mundo da costura. E aí, então tá, vamos lá. Eu gostei tanto daquilo que eu costurei com o pé quebrado e tudo. Bom, saí da empresa, pedi demissão mesmo depois de ter passado por esse processo e quis arrumar alguma coisa na costura para fazer. E aí eu fui me aventurar, achando que já era costureira, no Bom Retiro procurando um trabalho. Foi eu e uma amiga, consegui nesse mesmo dia e voltei para casa com um lote de peças para fazer. Foi muito comédia essa época. 250 peças para entregar em uma semana e eu não sabia nada de costura. Foi uma loucura, tinha uma maquininha doméstica, nem sabia o que era galoneira, coitado do meu marido que ganhou a causa comigo, saiu correndo para comprar equipamento. Ele trabalhava no banco na época e aí ele foi atrás de equipamento para me ajudar. Foi uma semana de trabalho suado, noite desmanchando costura. Bom, enfim, entreguei tudo atrasado, foi uma experiência terrível, mas muito boa, porque me deu coragem para continuar e aí entrei no mundo e não saí mais. Quando eu era mais nova, na minha adolescência, que eu fui escolher a minha profissão, pensando no vestibular, a gente pensa em mil coisas. E eu, ali indecisa sobre o que queria fazer, no meu último dia de inscrição para o vestibular, falei, pronto, agora é a hora. O que eu vou fazer? E até então minha mãe já tinha dado 1000 opções, meu pai também já tinha me dado 1000 opções de cursos, falando, faz isso, faz aquilo, acho que você tem mais a ver com isso. E, por fim, olhando lá as possibilidades que eu tinha, escolhi enfermagem. Eu amo cuidar e eu já amava cuidar naquela época e eu não tinha contado para ninguém. E aí eu fiz a minha inscrição no vestibular e cheguei em casa. A hora que eu cheguei em casa, eu falei assim, gente, fiz minha inscrição, vai ser enfermagem, vou ser enfermeira. Minha mãe ficou olhando assim pra mim, mas me deu parabéns, falou, isso mesmo, filha, vai lá, com cara, coragem, boa sorte. Meu pai ficou mudo, olhando pra mim, falou, justa enfermagem? A única coisa que você não precisava fazer, você foi fazer enfermagem, tem certeza disso? E eu costumo dizer que a minha profissão foi de maneira espontânea que ela aconteceu na minha vida. Eu era aquela menina que sempre está envolvida no que fazer na igreja, nos eventos, até na parte de comida e na parte de decoração. E aí eu acho que as pessoas vendo que poderia contar com isso, né? E tinha uma amiga que na época ela falou, Mônica, eu vou casar, tem como você fazer a decoração do meu casamento? Aí fomos lá para o Ceasa e compramos flores, e fui no espaço, fiz a decoração.
e ficou muito bonita, todo mundo elogiou e o pessoal do espaço falou, ó, a gente está precisando de uma pessoa para fazer decoração. Eu nem não imaginava, né, o que era esse mundo de decoração para eventos. Mas falei sim, eu estava passando por um momento que eu estava precisando de uma renda extra. E aí o que eu fiz? E fui em busca de alguns cursos, fiz alguns cursos e acabei entrando, né? Com 12 para 13 anos, aqui em Osasco, teve um projeto que se chamava Veredas, que era no Pedro Bortoloso. E eu fiz aulas de canto e percussão. Então já comecei a me envolver com música muito cedo. Quando eu estava fazendo uma aula de percussão, tinha um som muito mais alto do que dos tambores e das coisas que a gente usava na percussão na sala do lado. E eu fui curiosa a ver o que era. E aí era um cara dando aula de discotecagem, né? Ele tinha os toca-discos, aquele monte de botão no mixer que brilhavam e a gente ficava encantado. E, consequentemente, eu perguntei se tinha algum valor, porque eu me apaixonei. E ele falou que não, que era gratuito, porque fazia parte do Veredas também, que era um projeto do Veredas, que era novo. E aí eu só pedi uma documentação para poder pedir autorização para minha mãe, porque eu era menor de idade. Aí, com muito custo, ela deixou. E aí eu fui e comecei a fazer essas aulas de discotecagem, começando com discos vinis, e depois fui migrando para a CDJ, fui aprendendo com controladora e outras plataformas durante o tempo decorrer do curso, né? Mas aí com 14 anos para 15, como eu era menor de idade ainda, fazia algumas baladas clandestinamente, que eu sempre fui muito grandona, então clandestinamente eu fazia algumas baladas, mas minha mãe perturbava muito meu juízo por causa disso, ficava muito preocupada e tudo mais. Aí eu comecei a ver com bufês infantis aqui em Osasco. E aí eu comecei no Gato Sapeca, né, que ficava ali no Bela Vista, falecidíssimo, não existe mais. E aí eu comecei no Gato a fazer festas de aniversário infantil. Eu sempre fui muito vaidosa e muito curiosa. Então, em um determinado momento eu resolvi que eu ia estudar. Comecei fazendo um cursinho básico de cabeleireira. Quando eu terminei, me atualizei nas áreas que eu gostava, de química, escova, e aí fui seguindo. Trabalhei no Jacques Janine por 2 anos, no Jacques Janine de Alphaville, e lá aprendi muito também. Consegui fazer vários cursos. Quando eu saí de lá, eu montei um salão muito pequenininho, bem pequeno mesmo, tipo um banheirinho. Depois de um tempo já consegui um salão maior, que no caso é aqui onde eu estou instalada hoje, só que era menor ainda, agora cresceu bastante. Mas eu fiz muitos cursos também, eu fiz academias de corte, fiz academia internacional, me especializei em micropigmentação e também me especializei em dia da noiva. Aqui nós temos várias salas, né, que comportam o dia da noiva, que ela pode ficar o dia todo aqui conosco, fazer banho, massagem, ofurô e ter um dia completo. Infelizmente, o nosso patrão, amigo, né, ele veio a falecer. Aí foi onde eu e meu marido ficamos desempregados. E aí a gente pensou, e agora? O que será? Aí foi quando a gente começou a reunir o que tínhamos guardado, vendemos alguns bens e foi onde a gente decidiu que a gente deveria ter o nosso próprio negócio, já que ele sabia trabalhar e eu também sabia trabalhar, né? Então a gente falou assim, mesmo que seja nós dois, eu fico na cozinha, ele ficava no caixa, ficava mais no administrativo, que ele é bastante inteligente, bem funcional, né? Aí eu falei assim, não, então eu fico nesse setor, você fica nesse, a gente contrata mais pessoas, vamos dar emprego para os nossos próprios colegas, que a gente trouxe bastante gente conhecido, entendeu? Grandes amigos. E eles, todo mundo ajudou, se juntamos e construímos o Andorinhas, o primeiro Andorinhas. Primeiro a gente montou uma loja pequena e aí fiquei 1 ano só com a loja. Algumas coisas comprava pronto, algumas coisas costurava. Eu morava numa casa de 3 cômodos. Fechei a loja, não deu muito certo essa coisa de revender e tal. E aí eu fui para a confecção mesmo. Eu consegui montar uma confecção na minha casa de 3 cômodos. Era uma loucura.
Meu quarto eu atravessava rolo de tecido para ir dormir na cama que estava do outro lado. Sala não tinha mais, era só máquina de costura, bordadeira. Cozinha, então, esquece. Que na cozinha a gente montou até uma mesa de silk para fazer a parte da estamparia. Meu marido, na época, tinha saído do banco, né, tinha sido mandado embora. E aí ele entrou nessa comigo, maluco como eu, e fomos. A gente montou a confecção nesse período. Eu montei a confecção em 2005 e fiquei até 2016 com a confecção. Mas depois eu consegui mudar para um lugar maior e tal. Mas fiquei uns 4 anos nessa loucura, numa casa de 3 cômodos. Aí afastava o fogão, montava a tábua de passar, empurrava a máquina para lá, colocava rolo de tecido no quarto, montei mesa de corte na garagem, eu tirava o carro, colocava as cavaletes, descia uma tábua, cortava os rolos de tecido, subia tudo. Coisa de louco. Mas o mundo da costura tinha que ser uma sequência para mim, não ia ter por onde não. A gente foi até onde deu, foi muito bom. Mas, graças a Deus, consegui avançar, depois ir para um lugar maior. A gente montou a parte da estamparia num espaço maior também. Ficamos com a confecção até 2016. E aí depois foi quando meu marido, a gente teve muita queda, né, de venda. A gente fazia muito produto personalizado para a empresa. E aí o mercado já não estava meio que condizendo com o que a gente queria, né? E aí ele escolheu uma outra profissão, aí foi quando a gente parou com a confecção com os dois, né? E ele foi montar uma barbearia e eu fui para a área de dar aula, né? Aí eu comecei a procurar trabalho como professora e aí consegui rapidamente, foi onde eu entrei aí nesse ramo da escola. Mas também foi uma outra experiência bem bacana. Trabalhei na pediatria, trabalhei em psiquiatria, fiz estágio em posto de saúde e fiz estágio em obstetrícia. E ficando cada vez mais apaixonada pela obstetrícia. Teve uma época que eu fiz estágio também na área de UTI e foi assim uma experiência muito complexa, muito complicada por conta das perdas, do luto, dos processos com a família, porque também não é só a pessoa que está ali doente. E isso me deixou assim bem abalada. Então, diante de tantas possibilidades que a gente tem na área da enfermagem, a paixão realmente foi a obstetrícia. E aí, o que acontecia? Eu trabalhava numa loja de escapamento, né? E comecei a receber um empurrão, uma espetada do meu irmão. Ele já trabalhava com foto, né? Ele trabalha desde 1990 e pouco, que ele trabalha com foto. E ele tinha alguns clientes, ele falava, vou mandar o cliente para você. Eu, calma, calma. E aí, como que acontecia? Eu trabalhava nessa loja de escapamento, trabalhava de segunda a sábado até, acho que era 2 horas da tarde. E aí, depois das 2 horas da tarde, eu começava a visitar esses clientes que ele me indicava. E juro, eu fechei as primeiras decorações sem um portfólio. Só com uma ideia. Para vocês terem uma ideia, eu pegava a revista, porque eu não tinha um portfólio ainda. Eu pegava a revista, eu cortava e falava, eu sei fazer, por conta dos cursos que eu fiz. E aí eu fechei o meu primeiro evento, né? E aí não parou. Por isso que eu costumo dizer que a Mônica Decorações, ela veio para mim, né? Primeiramente, eu creio que foi Deus que me deu ela. E ela veio para mim de uma forma bem espontânea. Eu me aperfeiçoei, eu fiz curso, eu busquei, mas ela caiu no momento que você precisa de uma renda a mais, que você precisa de um custo. Eu estava passando por um período da minha vida aí que eu estava morando num quartinho pequeno, né? Eu tinha acabado de ter uma separação, de um casamento, então a Mônica Decorações, ela veio assim, para mim. 16, 17, 18 anos eu já fazia, então, casamento, 15 anos, né, porque saí do Gato, Sapeca, e fui migrando para alguns espaços de Osasco, né, bufês que faziam eventos mais longos, né. Buffet infantil faz 4 horas e bufês para adulto faz... adulto, né? Corporativo faz mais 6 horas, 7, 8 horas, dependendo do tempo, né? Casamento, 15 anos. E aí, com 18 anos, eu pude finalmente fazer balada, de boa. Só que eu era uma jovem universitária, assim, né? Entrando no universo da faculdade. Então, para entrar, eu fazia, assim, eu trabalhava... Eu fazia pré-vestibular de manhã, fazia
eu trabalhava na escola, que eu estudava de tarde e ficava até a noite para estudar. Aí, dependendo se era sexta-feira, quinta, sexta-feira, eu saía e ia tocar e voltava pra sexta-feira tá viva ainda, torcer pra estar viva e fazer o restante. Aos sábados e domingos, assim, era mais fácil o sábado, fazer um 15 anos, um casamento, e depois desse evento ir pra balada. Então pegar entre uma ou duas baladas, porque DJ de balada não toca tantas horas seguidas igual um DJ que faz festa, como é que eu posso dizer? Festas formais. Então eu comecei em salão, me arrumar e eu me encantei. Eu tinha vontade de aprender. Então foi da onde surgiu fazer esse curso básico. E aí meu esposo me apoiou e eu segui, nunca mais parei. E eu faço cursos até hoje, me atualizo até hoje na área da beleza. Desde a primeira vez que eu fui trabalhar na área de restaurante, eu já me identifiquei. Era todos os detalhes que eu gostava. E quando eu entrei na nossa primeira casa, que foi o Andorinhas, nossa, eu me senti assim, num paraíso, porque a gente sempre trabalhou para outras pessoas. Aí quando você entra num espaço que possa ser seu, eu falei assim, nossa, é aqui que eu quero. É aqui que eu vou construir minha vida, meu futuro. Então eu me senti super bem. E eu decidi que é ali que eu queria estar. E a partir daquele momento, só trabalhei, bola para frente, não desisti nunca e deu tudo certo. Graças a Deus estamos aí, né? A escola surgiu de uma ideia minha com uma amiga na ocasião. A gente trabalhava junto numa escola de moda, né? Que foi um dos lugares que eu dei aula. Eu comecei a dar... Primeiro eu dei a aula numa ONG, aí eu dei aula numa outra área, dei aula na Fundação Casa, tudo na área de moda mesmo, costura e tal, mas em outro setor. Aí eu fui dar aula nessa escola e essa minha amiga, que foi uma pessoa que entrou lá por indicação, trabalhou comigo e ela era muito boa na área de venda. Ela trabalhava com secretaria escolar e tal. E num momento a gente resolveu sair da escola. Tivemos umas ideias, tal, vamos sair e eu tinha toda a parte didática pronta, né? Vamos montar um espaço para dar aula. Aí a gente montou uma sala que era 1/10 do que é isso aqui. Cabia 4 alunos por horário. E nessa mesma sala a gente dividiu recepção e sala de aula. Então eu tinha 2 máquinas de costura, uma bancada dessa, e a gente intercalava as alunas. Bom, enfim, começamos muito pequenininhos. Em 2018, a escola fez 4 anos, né? Vai fazer 5 anos. A gente começou em 2018 num espaço pequenininho. Um ano depois a gente foi para um espaço maior, próximo do centro de Osasco. Aí a gente já foi para uma sala que cabia o dobro da quantidade de alunos. E fomos assim, eu fui aprimorando, colocando pessoas, treinando pessoas para trabalhar comigo, para a gente conseguir desenvolver mais cursos e tal. E a gente foi desenvolvendo e foi captando cada vez mais. Eu acho que hoje eu qualifico uma das grandes coisas que a gente tem no curso é o acolhimento, sabe? Você não tem muita regra, a costura ela proporciona isso, né? É para qualquer idade, é para qualquer segmento, é para uma mudança de profissão, é para curar uma depressão, é para um tratamento médico. A costura ela tem essa possibilidade. E eu acho que isso é que fez o crescimento da escola. Aí, antes da pandemia, a gente veio para esse prédio. Aqui a gente tem 150 metros quadrados, aqui cabe em torno de 15 alunas. Então, eu saí de um localzinho que cabia ali, nem meia dúzia, né? Eu e a menina, minha sócia na época, né? E aí a gente veio para cá, um espaço bem maior. Só que eu mudei para cá bem na pandemia. Eu mudei em fevereiro, 25 de fevereiro. 18 de março eu tive que fechar a escola. E aí a gente saiu de 80 alunas e não ficou 30. Assim, foi... né? Mas, enfim, aos trancos e barrancos a gente acabou meio que superando isso e foi aos pouquinhos entendendo também a necessidade de cada aluna, que isso era uma coisa muito importante para elas e para a gente, que a gente tinha que manter, né, a escola e o máximo de alunos possível. E eu penso que o meu trabalho ele é importante não só pelo que eu posso ganhar, mas pelo que eu posso oferecer para o outro, né? Dentro dessa rotina hospitalar que eu tenho desde o início da minha formação em enfermagem,
nasceu a vontade de fazer mais pelas famílias, nasceu a vontade de também fazer mais por mim, sair um pouco dessa rotina de hospital e entrar na vida familiar realmente das pacientes que eu atendia. E assim começou a nascer a Maternices, num corredor de um hospital, conversando com uma amiga. Depois de ser mãe pela segunda vez e olhando as minhas filhas crescerem e olhando as crianças que eu recebia todos os dias e vendo as dificuldades que essas mães enfrentavam, já na maternidade, já com bebês que tinham acabado de nascer, elas tinham muita dificuldade de como pegar, de como segurar, de como levar esse bebê para o peito para mamar. E vendo tudo isso, eu senti o desejo de ajudar essas famílias, eu senti o desejo de falar assim, eu preciso fazer mais, eu quero fazer mais. E vendo as minhas filhas e vendo essas famílias, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa por elas. E aí eu comecei a ajudar primeiro mães próximas. Nascia um bebezinho que era de alguma família amiga e falava assim, Ju, vem me ajudar. E aí eu ia lá, ajudava essa família e me sentia muito grata por poder ajudar essa família. E assim foi crescendo e foi tomando proporções muito grandes da consultoria de amamentação que virou a Maternices hoje. Então, assim, eu ajudo muitas famílias mensalmente na amamentação, nos cuidados com o recém-nascido, nos cuidados psicológicos com a mãe, porque às vezes eu chego numa família e a família tá tão caótica e a gente consegue colocar alguma ordem nesse caos que é a maternidade e isso é muito gratificante. Entrar numa casa e ver um pai nervoso, uma mãe chorosa, um bebê que não está se alimentando e ficar lá 2, 3 horas e sair de lá num outro ambiente. Uma mãe sorrindo, um pai agradecido, um bebê dormindo de barriguinha cheia. Então isso só me traz alegria e eu fico cada vez mais certa do que eu estou caminhando pelo meu caminho certo. Num determinado momento, eu já estava fechando bastante coisas, né? E aí eu pedi para colocar um telefone lá para atender as ligações. Na época tinha os telefone fixo, ele deixou, fiz os cartões e chegou um determinado momento que não estava dando mais conta, por conta dos eventos que eu tinha que entregar. E eu falei para ele, tem como você me mandar embora? E ele me mandou embora, né? Me deu uma geladeira na época, pagou todos os meus direitos, mesmo eu pedindo para sair. E com esse dinheiro eu aluguei um escritório, uma sala pequena, que lá foi o escritório de atendimento, foi o ateliê onde a gente montava, e consegui aí, com esse valor da indenização, ter uns 3 meses de aluguel e ainda dar o depósito. Então, eu tenho até uma página, né, no Facebook que eu coloco pessoas que foram importantes na minha vida. Há uns 3 anos atrás, eu enfrentava uma depressão, né, e estava muito desanimada com a vida, com as coisas que estavam acontecendo, mas a música sempre esteve muito presente na minha vida. E aí eu falei assim, eu preciso explorar mais o que eu amo. Eu vou fazer um curso de produção musical. E aí eu comecei a produzir alguns beats, né, que a gente fala que são produções pequenas para treino e consequentemente a gente consegue até vender para alguns rappers, MCs, e eles fazem alguma voz em cima e a gente faz essas músicas juntos. Eu morava aqui nesse salão. Então, ficamos a parte de baixo do salão, que foi o meu salão maiorzinho, antes daquele banheirinho que eu tive, né? E depois de um tempo eu percebi que ficou casa e salão tudo junto, né? Misturou tudo e aí eu resolvi procurar uma outra casa, alugar uma casa e deixar aqui só para salão. E consegui financiar minha casa. Depois que eu financiei minha casa, aí eu comecei uma reforma aqui. Essa reforma, ela tem 11 anos só que eu fiz. Antes não era assim tão bonito. E essa reforma, ela fez parte do meu sonho, que o meu sonho era ter sala para noiva. Eu arrumava as noivas antes no meu quarto. Um quarto super simples. E mesmo assim elas queriam ser tratada por mim no grande dia delas. E o meu sonho era ter uma sala para comportá-las. E hoje, graças a Deus, nós temos umas 3, 4 salas aqui no nosso espaço que comportam super bem as noivas. E é o meu sonho que foi realizado.
Aí, como aumentou muito, ficava fila na porta, aí a gente viu a necessidade de aderir mais casas. Aí a gente também tinha uns sonhos de construir pizzaria, correr risco, né? Para acertar, né? Porque sabemos que a área de comida é o que todo mundo compra, é o que mais vende, né? Então a gente comprou a segunda unidade, que foi o Express 2, e a gente já tinha alguns vizinhos que eram nossos potenciais clientes. Então a gente já trouxe junto, já abrimos a casa com nossos potenciais clientes. E graças a Deus também deu certo. E a gente ficou aí alguns anos com essa outra casa também. E a gente adicionou uma outra que era a choperia, pizzaria e restaurante, que é o Ranchão da Pizza hoje, que é essa casa que a gente está hoje. Hoje a escola oferece cursos variados na área de costura, de moda e artesanato, né? A gente tem cursos de ajustes e reformas, que ensinam a pessoa a montar um ateliêzinho de reforma de roupa. Todos os cursos são profissionalizantes, né? E a gente tem o curso de modelagem, corte e costura também, que ele é focado para que a pessoa crie a própria coleção. Então, a pessoa aprende a desenhar a peça, a cortar, a costurar. Então, ela faz todo o processo de confecção das peças, seja em qualquer segmento, né? Seja feminino, masculino ou infantil. Então, ela aprende para tudo do zero. Desde mexer na máquina, trocar agulha, tudo, até desenvolver a peça com os acabamentos. Eu tenho alunas que estão comigo já há muito tempo nesse curso e que começou lá, né, do início ali, aprendendo a passar uma linha de máquina, hoje ela já sabe, já está fazendo o próprio vestido de noiva. Então a gente tem, a costura eu falo que não tem muito fim, né? Você entra no mundo, você gosta, ela não tem fim, você vai embora. A moda muda e você vai acompanhando com ela e cada dia é uma coisa nova a aprender, né? Tem o curso de costura criativa também, que é um curso voltado para o artesanato. A pessoa faz peças de artesanato, porém, utilizando a máquina de costura, produz o próprio enxoval, linha maternidade, coisas para quarto, sala, cozinha, enfim, peças para ateliê, bolsas, que é um curso focado em acessórios, né? E todos eles a pessoa aprende tudo do zero, então não precisa ter um conhecimento prévio. Ela chega aqui, eu quero entrar no mundo da costura, não importa como, e aqui a gente vai direcionar a necessidade do aluno. Falo aluno porque eu também tenho os homens que fazem aula, então tenho alunos, né, no período da semana, as turmas são mistas, então eles se dão super bem com a coisa da costura, e um vai para a área de alfaiataria, o outro quer criar uma coleção para vender, enfim, já tive senhores que fez aula comigo, né, antes da pandemia, também é uma coisa muito bacana. Então, eu acho que o mundo da costura ele não tem restrição, né? Nem deve ter. Né? Ele é para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer tempo, em qualquer época da vida. É só querer fazer, né? Normalmente as mães me procuram, né? Elas recebem os bebês e elas me procuram para fazer consultoria de amamentação ou cuidado com o recém-nascido pós-parto. E é muito difícil para a mãe receber esse bebê em casa e começar a amamentar. Normalmente elas têm muitas dúvidas, muita dificuldade de amamentar esse bebê, de conseguir nutrir ele, e normalmente essas dificuldades vêm junto com dor. Então, além delas ter a dificuldade de amamentar, elas ainda sentem muita dor quando elas fazem isso, que vai tornando o processo cada vez mais complexo. Então, elas me chamam como, tipo, uma esperança, falar assim, não, por favor, vem aqui, me ajuda. E aí eu entro dentro dessas casas realmente com o objetivo de tornar o momento prazeroso, de tornar esse momento de amamentação tranquilo para a mãe, para o bebê, de ser um momento efetivo, que realmente o bebê consiga se nutrir e que a mãe consiga passar por todo esse processo o mais tranquila possível, sem dor, sem sangramento, sem machucado, sem um bebê que não se alimenta, um bebê que corre o risco de desidratar porque não está se alimentando adequadamente, por exemplo, e voltar para o hospital. Então, quando eu chego na casa dela, eu ensino para ela tudo que ela precisa saber para passar por esses primeiros dias de uma forma mais tranquila. Então, assim, ela vai aprender como cuidar desse bebê, ela vai aprender como amamentar esse bebê, como identificar que esse bebê está bem, como identificar que esse bebê está mamando efetivamente, que ele está bem nutrido, que ela está produzindo leite suficiente. Então, quando eu chego com essas soluções para a mãe, ela
ela muda a postura, ela fica uma mulher mais calma, mais tranquila, consegue passar por esses primeiros dias de uma forma muito mais tranquila. E aí, quando eu vou embora da casa dela, realmente eu vejo uma mulher com uma outra feição, com o rosto tranquilo, sorrindo pra mim. Às vezes eu chego, ela tá chorando, super chateada, com dor no peito, o peito sangrando, e eu vou embora com um bebê que já tá mamando, com uma mulher tranquila, realmente com uma família bem mais acolhida. O cliente vem até nós, né? A gente tem o nosso departamento comercial, a Fernanda, então ela recebe esse cliente, a gente procura responder os e-mails, WhatsApp, prontamente no dia, mesmo que for para dizer, ó, a gente vai retornar para você tal hora, tal dia. Mas aí ela pega esse cliente, ela conversa com esse cliente, ela liga, ela faz vídeo, ela costuma pegar a leitura do estilo, do gosto, da necessidade que o cliente tem. Aí ela monta um projeto, que esse é o projeto orçamento, né? Aí ajusta ali, ajusta acolá, ajusta o bolso do cliente, o gosto, alguma coisa que passou ali que o cliente quer que tenha, né? E o cliente fechou. Cliente fechou, aí ele pode ter fechado 1 ano antes, 2 anos antes, 2 meses antes, 3 meses antes. 2 meses antes, o cliente, eu mando um recado para o cliente, chamo ele para fazer a nossa reunião presencial. Após a pandemia, algumas reuniões estão sendo online. Esse cliente vem até mim, ele já tem um projeto. Aí ele vai captar de todo o meu acervo tudo que ele gosta. A gente vai fazer a leitura daquele projeto e a gente vai montar o projeto com os detalhes da decoração. Então a Mônica Decorações, ela monta o layout do espaço, ela separa todas as peças, cor de flor, paleta de cor, ponto que o cliente quer, e aí a gente tem esse projeto de decoração com os detalhes. Pós isso, como que funciona? Mônica vai lá, no papel, separa, digita o que precisa ir para cada festa, tanto a carga seca, que eu chamo que é o material, que é o acervo, que é o vaso, que é a mesa, que é o armarinho, e faço a separação das flores, né? Eu costumo ir no Ceasa, eu gosto de pegar o pacotinho de flor lá. Nossa, Mônica, mas por que você vai no Ceasa de madrugada? É que eu gosto de ver que a flor, se ela tá boa ou não, eu já descarto ali ou eu pego ela. Chega aqui, né? Já tá tudo separado, digitado, com que o meu pessoal sabe como assim, para você entender. Ele sabe, eu separei para ele quantos pacotes de flor para cada arranjo. Eles vão, montam os arranjos, né? Eu tô ali supervisionando, desço, faço o buquê da noiva, subo, atendo aqui, pego os WhatsApp dos clientes que estão chegando, mando pro comercial, desço lá de novo e faço o término do arranjo. Eu já sei tudo que a noiva quer, tudo que ela escolheu, como ela quer. Peço pro meu pessoal fazer o arranjo, separo a carga seca e a gente leva pro espaço. Ou eu com a Kombi, ou o motorista, dependendo da quantidade de eventos que a gente tem no dia. Aí a montagem do evento lá, da decoração lá no espaço, e aí a entrega para o meu cliente. Então hoje a minha pesquisa ela é totalmente voltada para Afrobeat, Dancehall, Raga, que é mais um ritmo negro, né, junto com funk, é um ritmo preto. E o pop também, porque ele é muito mesclo, ele é muito grande. E por trabalhar em baladas LGBT, as gatas gostam muito de diva pop. Então eu também gosto muito, né? Sou muito fã de Beyoncé e Lady Gaga, nem se fala. Então, então eu gosto muito dessas pesquisas do mundo pop mesmo, né? Que forma muito a cultura da galera que é nova e que está se descobrindo e tudo mais. Então eu fui muito nessas pesquisas. Frequento casas LGBTs, porque eu levanto uma das bandeiras da LGBTs, sou o B dessa bandeira. E também porque as pessoas são mais divertidas, não são tão briguentas, elas são mais calmas, elas vão lá realmente para dançar, fazer coreografia, se jogar no chão. Ficam até bêbadas, mas não ficam se batendo, se discutindo nem nada. O máximo que elas vão fazer é esbarrar e você vai pedir desculpa, amiga, eu tô muito louca. Vai tá tudo certo. Então eu prefiro 1000 vezes trabalhar nesses locais que eu me sinto muito mais confortável. A gente está trazendo o parto de volta para quem é o central do parto, realmente. Quem é o personagem central do parto, que é a mulher. E a gente busca trazer essa identidade para ela. A gente busca trazer esse empoderamento para essa mulher. Pra ela saber que ela
que é a figura central do parto. O parto virou muito hospitalar, o parto virou como figura central o médico, a equipe em volta que está auxiliando essa mulher, e na verdade quem tem que ser a figura central é a família, é a mulher, é o bebê que está nascendo. Sempre tem alguém para te julgar, não vai resistir, não vai aguentar, vai quebrar. Chegou a pandemia, nossa, vendendo marmita, a gente sempre vendeu um preço que as pessoas tenham acesso, né? Acessibilidade. Então, muita gente falava que a gente não ia resistir, entendeu? Que a gente ia quebrar, que não ia dar certo. Mas também tivemos aqueles apoios assim, de pessoas, de empresários aqui da região, empresários maravilhosos. Um exemplo, Autolatas, tem a Teiúria, né? Então, que chegava e falava, não, amiga, força, vamos aguentar, vamos todo mundo passar por isso, que me deram muito apoio, entendeu? Muito apoio. Chegava lá na rampa, você servindo churrasco, montando o buffet, e ele chegava, não, amiga, é isso aí, não vamos desistir. Por mais que algum ou outro tenha se afastado durante a pandemia, porque foi inevitável, né? Inevitável. Tivemos funcionários que se afastou, então a gente cobria todos os buracos, porque contratação você não podia contratar. Então, quando eles viam que você estava cobrindo algum buraco, por exemplo, eu já fui para a churrasqueira, na cozinha, no fogão, então eles pegavam e davam parabéns, davam força para a gente. Então, eu tentei de tudo isso que a gente passou, assimilar só essas coisas boas. Tiveram muitas pessoas que tiveram vontade, conversaram com a gente, jogaram a gente para baixo, críticas, né? Mas a gente tira elas de lado e vida que segue. Não dá para se apoiar a críticas de ninguém, né? Então, para mim, foi mais uma vez um aprendizado. Do mesmo jeito que eu saí da minha casa a primeira vez para aprender a trabalhar em restaurante com 13 anos, né? Para mim foi um aprendizado, assim, nota 10. Saímos dessa e, se Deus quiser, daqui para melhor, independente do que a gente tenha passado, né? Sempre existe pessoas, né, que terminam te fazendo com que você se sinta menos, né? Mas eu nunca baixei minha cabeça, sempre segui em frente, nunca me desmotivei. E graças a Deus deu tudo certo. E às vezes eu tenho que tocar em 2, 3 festas em uma noite e eu não consigo às vezes nem alcançar o cachê que um TikToker ou que um influencer vai receber só por estar lá por 1 hora em alguma festa. Então assim, tá muito desvalorizado, mas isso não me desanima porque eu amo muito o que eu faço e estou sempre com a minha agenda cheia, porque as pessoas veem realmente que eu pesquiso, que eu me interesso, que eu estudo. Todos questionam, nossa, o seu salão tá tão bonito, né? Mais bonito do que muitos salões por aí, por que você está aqui? Eu falo que Deus me presenteou aqui, né? Porque esse terreno aqui é nosso, então eu não pago aluguel. Mas eu sou muito grata a Deus por ele ser aqui, mesmo estando na periferia, mas eu procuro dar um atendimento de qualidade para nossos clientes. E eu acho que esse salão ele também agrega valores aqui para a nossa região. E eu acho que as pessoas que moram aqui ao redor, elas também têm direito de ter um espaço de qualidade para fazer um dia da beleza, para tratar do cabelo, para ser bem tratada, para receber um cappuccino quentinho. Então, eu estou muito feliz onde eu estou hoje, estou muito satisfeita e agradecida a Deus. A pessoa profissionalmente querer te denigrir, ou ela querer queimar seu trabalho, ou ela falar mal do seu trabalho para ela poder vender o dela, né? Ou ela vem inventar histórias para o cliente, para poder pegar aquele cliente, sim. Isso eu passei bastante. Hoje bem menos, porque eu acho que minha marca, o meu nome, ele já se fala, né? Então não adianta a pessoa falar, porque você não está nas redes sociais de reclamações, você não está em site de reclamação, então não tem como a pessoa falar isso. O pessoal hoje, ele só vê elogio, a gente coloca os depoimentos, então eu senti mais isso. Quem me ajuda no dia a dia? Eu acho que, acima de tudo, meus funcionários, né? Então, é a minha equipe que me apoia, que me segura, que eu saio da minha casa já sabendo que alguém já abriu o restaurante. Eu tenho funcionários, por exemplo, a Sandra, que é de 3 anos atrás, 4 anos atrás, passou toda a pandemia comigo, entendeu?
Tenho o meu gerente, o Rodolfo, que me apoia sempre, que não falha. Temos a cozinheira. Teve pessoas maravilhosas que passaram por aqui, que deram aquela força, depois foram e abriram os seus próprios negócios, por exemplo, a Renata. E o pessoal, a equipe lá de baixo, do Andorinhas, eu nem chego aí lá diariamente, porque eu sei que eu tenho uma equipe maravilhosa lá, né? Olha, eu conto com uma rede de apoio fantástica. Com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu marido, porque além desse período ainda de consultoria que eu fico, 3 horas às vezes na casa de paciente, já cheguei a ficar 4, 5 horas na casa de paciente, são os casos mais difíceis que a gente acaba se empenhando mais e dando mais da gente para aquela família, com a minha rede de apoio. Então assim, às vezes eu sento com meu marido no começo da semana e falo assim, qual que é a sua programação da semana inteira? E a gente só senta para conversar sobre as nossas programações para as minhas filhas não ficarem desamparadas. Então assim, eu consigo ir tranquilamente porque eu sei que tem alguém cuidando bem delas tão bem quanto eu, ou melhor ainda no caso das avós, que é fantástico, né? Então assim, a minha rede de apoio é fundamental, a minha rede de apoio tá lá mesmo para me apoiar, para me ajudar, e vão buscar na escola e trazem da escola. Às vezes eu chego tarde da noite da casa de uma paciente, já cheguei 11h30, quase meia-noite em casa, minhas filhas já estavam de pijama, jantadinhas, só esperando a mamãe para dar um beijinho, ficar um pouquinho junto para depois ir e colocar elas para dormir. Então, organizar a agenda não é fácil, mas é possível, com a rede de apoio, com o apoio da família, do meu esposo, da minha mãe, da minha sogra, do meu pai. Eles estão ali fundamentalmente para me ajudar e me apoiar, e eles estão junto comigo, firme e fortes. Hoje o meu maior apoiador é meu esposo. E eu também uso como a Fernanda, o meu comercial, o meu apoiador. Porque ela tá ali, né, comigo, ela tá ali se preocupando. Não é só vender, ela vende sonhos, né? E eu também destaco aqui a minha florista, a Grináurea também, que eu também acho que também é minha apoiadora, porque está sempre comigo ali, sempre sabe o que eu quero que seja feito, faz como eu gosto, né? A Grináurea, quando ela veio para mim, ela falou assim, Mônica, a limpeza eu até posso fazer, só que as flores eu não garanto. Hoje você dá qualquer tipo de arranjo para ela, ela monta. Então ela aprendeu tudo aqui comigo. Meus apoiadores, meus clientes, são meus grandes apoiadores. E também os profissionais que trabalham aqui comigo. Eu também trabalho com a minha família. A minha mãe faz parte da minha equipe, minha tia faz parte da minha equipe, tenho um irmão que faz parte da minha equipe, um cunhado que faz parte da minha equipe, tenho a minha filha também que trabalha comigo aqui. Então, eles também são meus grandes apoiadores. O que eu espero do meu futuro? Eu espero crescer cada vez mais nessa área que eu tô, de atendimento, de apoio às famílias, de trazer para as mulheres essa capacidade que está latente dentro delas se descobrirem, se conhecerem e conseguirem crescer. Assim, eu trabalho muito com outras mulheres e eu falo muito de apoio, sabe? Eu apoio muito essas mulheres. Eu acho que assim tem espaço para todas no meio do mercado, no trabalho. E eu não quero chegar sozinha lá em cima. Então assim, eu realmente quero chegar junto com as minhas amigas, junto com as minhas colegas, de mão dadas, uma se apoiando a outra, porque eu acho que isso é fundamental no nosso dia a dia. Esse apoio mútuo, essa comunidade que a gente trabalha. E eu quero chegar lá em cima, olhar para trás e ver um caminho maravilhoso que eu tenha trilhado. Então, assim, eu acho que o meu futuro é esse. Apoiar cada vez mais famílias, cada vez mais profissionais, que elas cresçam junto comigo também, que elas também tenham a oportunidade de ajudar outras famílias, porque eu me sinto tão gratificada, tão feliz de fazer esse trabalho. E quando eu vejo outras amigas que eu incentivei também fazendo esse mesmo tipo de trabalho e vem para mim e falam assim, poxa, Juliana, fantástico, se você não fosse o seu incentivo, eu não estaria trabalhando nisso hoje e eu também me satisfaço fazendo isso. E eu vejo o quanto é prazeroso para mim como profissional receber esses feedbacks, tanto das minhas amigas que trabalham na área da enfermagem, que eu incentivei a fazer o mesmo tipo de serviço que eu estou fazendo hoje e como elas estão felizes e estão crescendo também nesse processo, do mesmo jeito que eu estou crescendo, como também eu fico muito feliz de ver as famílias que eu apoiei crescer e conseguir os objetivos que elas tiveram. Então, eu acho que eu quero, no futuro, fazer cada vez mais isso, estar cada vez mais disponível para fazer isso.
e seguir em frente. Eu tenho uma expectativa boa para a escola no futuro. Eu acho que a costura, ela traz uma coisa muito do passado, né? Que é essa coisa do fazer em casa, do fazer sozinho, enfim. E eu vejo muito a procura das pessoas no curso. Eu ganhei a máquina da minha avó e vem com todo aquele carinho, sabe? Todo aquele afeto, aquela memória afetiva da família que vai passando, né? De mãe para filha, de pai para filho, enfim. E eu acho que a expectativa que a costura dá na vida é isso, é você resgatar muitos valores, né? Não só o valor monetário que a costura pode te dar. Eu penso que no futuro, lógico, eu tenho muitos sonhos para a escola, né? Eu quero fazer, eu espero que no futuro não muito distante eu ainda consiga fazer um curso reconhecido, né? Uma coisa que seja muito mais profissional daquilo que ele é hoje. As profissionais que trabalham comigo, que são super preparadas e que a gente consiga junto ir muito adiante, mas eu acho que a expectativa para a escola em si é só de crescimento. E o que eu quero é trazer gente boa para junto da gente, né? Porque aqui não é um lugar onde você só aprende, é um lugar de troca, né? É um lugar de troca de experiência. Eu aprendo todo dia com as minhas alunas, além de poder ensinar, né, elas e as professoras que trabalham comigo, mas que seja um ambiente que seja propício para que você não só aprenda um ofício, mas que você venha para partilhar muita coisa, né? Trazer um pouco da sua vida para a gente. E o que eu quero é isso, que a escola cresça, que ela cresça e que cada vez ela agregue mais e agregue mais pessoas, porque o dinheiro, ele é relativo. Eu penso que ele é relativo, com tantas ganhas e perdas que eu já tive na vida, né? Durante toda essa história de costura, e não só isso, muito antes, essa coisa de ganhar e perder, principalmente dinheiro, é uma coisa que é relativa. Eu acho que dinheiro ele vai e vem, você só precisa aprender a administrar. Ele não é ruim, ele é bom, mas você precisa aprender a administrar. Mas sozinho você não faz nada, você não faz nem dinheiro, né? Então eu acho que o que eu quero para a escola é isso, que cada vez a gente consiga agregar mais, não só o conhecimento, mas as pessoas junto da gente, né? Ter esse ambiente acolhedor, essa coisa de trazer e espalhar, né, todas essas experiências, a troca de experiência para onde a gente puder. Né? Tanto minha com as alunas, quanto das alunas com a gente, com a minha equipe, que é muito bacana. Eu espero para o futuro, primeiramente, dias melhores, né? Eu acho que é um momento, eu acredito e creio que é um momento que todos nós estamos passando. E o que está acontecendo com o ser humano? Ele está se conhecendo e ele vai melhorar para melhor ou ele não vai melhorar nada, né? E eu quero ser um ser humano que vou melhorar, que vou mudar para melhor. Eu peço, né, e eu creio em dias melhores para todos, para nós empreendedores, porque não adianta falar, só eu que estou sofrendo, não, estamos todos, né, neste momento passando por várias dificuldades, em vários pontos, em vários segmentos, mas eu creio que a colheita a gente está plantando aí, porque todos os profissionais que eu conheço, que estão ao meu redor, trabalham com carinho, então eles estão plantando carinho, então vai ter uma boa colheita. Eu espero ter reconhecimento, né? Eu espero que cresça. Estou com planos de abrir mesmo um lugarzinho para fazer atendimento, para dar aulas de discotecagem e, obviamente, cobrar de quem possa pagar e olhar para quem realmente não tem como pagar, mas tem talento e investir nessa pessoa para arrumar alguma forma de sobreviver. Obviamente que é muito difícil viver da noite, de viver da arte, porque o Brasil não valoriza a arte. Então, é uma coisa difícil, mas não é impossível. Estou aqui cansada, estou trabalhando há 4 dias viradíssima, mas está tudo certo. Estou feliz, mas eu espero que ela cresça, que eu tenha um mínimo de reconhecimento. Não quero ser famosa. Se a fama vir é um plus, mas eu quero só reconhecimento, das pessoas olharem e falarem, nossa, o trabalho da Nath é incrível. É muito bem construído, é muito amor e espero que a minha empresa cresça do jeito que ela tem que crescer, com pessoas que vão me agregar, com pessoas que vão me valorizar. Não precisa ser uma multinacional, se vier também vai ser lucro, mas de primeira com muitos, né, com o suporte das pessoas certas,
com o jeitinho certo, começando do jeitinho certo, eu acho que eu tenho uns bons anos aí de colher frutos dela. O futuro. Eu estou estudando, né? Eu estou há 2 anos e meio fazendo um curso de odontologia, né? Mas a odontologia é no segmento de estética. Então, eu quero trabalhar também com harmonização orofacial, né? E em breve eu acredito que eu vou estar atuando também nessa área de harmonização aqui no espaço. Sair disso tudo, melhorar, só decolar daqui para frente, se Deus quiser, voltar às nossas empresas grandes que a gente trabalhava. Empreendedoras. Eu acho que ser empreendedor no Brasil não é uma coisa tão fácil. Muita gente confunde o empreendedorismo só com dinheiro. O quanto eu vou ganhar de dinheiro, ou aonde eu posso chegar, ou eu não vou ter mais um trabalho, né, numa empresa, enfim. A primeira coisa que eu digo é que ser empreendedor você não faz nada sozinho. Seu cliente é o seu patrão, digamos assim, né? A gente começa por aí. E, por outro lado, você precisa de pessoas que estão do seu lado ali, firme e forte, abraçado com você numa mesma causa. Então, você não pode desistir dos sonhos, né? É o primeiro ponto. Leve esse sonho para todo mundo que está do seu lado. Faça com que todo mundo acredite na sua ideia. Porque se você tem essa ideia do fundo do coração, ela vai funcionar. O universo vai conspirar a favor para que as coisas aconteçam, né? E procure por pessoas que estejam apoiando o seu negócio ou mesmo partilhando do seu negócio em que acredite no seu sonho. Por quê? Dinheiro você vai perder, sempre. Né? Negócio é risco, digamos assim. Sempre você vai ter risco, não tem jeito. Mas o seu sonho vai prevalecer. Então, acredite que você é capaz, se profissionalize, corra atrás de se especializar, ser dominante naquilo que você faz, porque o sucesso uma hora vem, né? E, enfim, é acreditar no sonho e seguir. Olha, eu queria falar que vocês não desistam, que se vocês têm esse sonho, têm vontade de fazer alguma coisa, façam, corram atrás, se dediquem, que a vitória vem. Às vezes pode demorar um pouquinho mais do que você espera, pode ser que não aconteça amanhã, nem depois de amanhã, mas eu tenho certeza que com esforço, com dedicação, vocês vão chegar no objetivo de vocês e vocês vão passar. Vai ser além do objetivo de vocês. Porque a gente, com trabalho, com dedicação, com pessoas nos apoiando, tem umas pessoas certas do seu lado, que vocês vão conseguir crescer e vocês vão, com certeza, chegar lá onde vocês querem. Não desista jamais. Não desista, busque os seus sonhos, passe por todas as dificuldades, porque eu acredito em mim e eu também acredito em vocês. Não tenham medo de colocar o seu sonho na frente de tudo que vocês quiserem. Sonhar é a coisa mais bela que temos e ainda por cima não cobra, é de graça. Sonhar é possível. Então, não tenham medo de colocar as suas mãos, a sua cabeça, o seu corpo, sua alma em algo que você acredita. Simplesmente vá e faça. Não tem apoio? Você tem apoio de mulheres como eu, como alguma mulher da sua família, como alguém da sua família, alguma amiga, algum amigo. Sempre vai ter alguém, uma pessoa para poder te apoiar. E se não tiver uma pessoa, você está enganada. Tem você mesmo para poder seguir em frente e conseguir fazer esse sonho se tornar realidade, porque tudo é realmente possível. É difícil, mas é possível. Então, mulheres de São Paulo e de todo mundo, não desistam. Vocês que estão começando agora, muita garra, muita fé, muita coragem. Não aceite críticas, desde que sejam construtivas, para vocês relevarem, para vocês crescerem, para vocês progredirem. Não desistam por nada. Eu já estou nesse ramo há 9 anos e eu acho que um exemplo para todo mundo, para minha família, o maior orgulho da minha família é a gente ter essas empresas, a gente conseguir mantê-las em pé nessa época que a gente passou, nesse tempo que a gente passou. Então, não se abale por qualquer coisa. Bola para frente, daqui para frente, vamos levantar, não vamos aceitar crítica, vamos construir nosso futuro e vamos brilhar. Mulheres que brilham, é isso que importa.
O começo, ele é sempre difícil, não é fácil, mas que a gente consegue, com muita garra, com esforço, com determinação, sabendo realmente o que quer, a gente consegue, porque nós somos guerreiras. O que eu diria para Elisa? Eu diria que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é uma mega empresária, que ela não tem que desistir por nada, que problemas todo mundo tem, situação financeira todo mundo passa e que ela não tem que desistir jamais. E que tudo que ela construiu é lindo, é maravilhoso, igual a família que ela tem, igual os pais, igual os irmãos que dão maior apoio e ajudam ela em tudo. E que é um prazer ser amiga dessa pessoa maravilhosa, eu acho. Eu me amo. É muito lindo ver sua dedicação, seu crescimento, seu amor, sua paixão pelo que você faz. Então, continue forte, continue firme. Você não está no caminho errado, você está no caminho certo. Certo, certo, certo. Continue assim. Por mais que as noites sejam frias, longas, cansativas, tudo seja muito pesado para carregar, mas continua. Você já conquistou muita coisa e tem muito caminho aberto para você. Coisas incríveis estão chegando. Então, assim, eu acredito muito em você. Não desiste. Você é incrível e seu crescimento, ele só vai pra frente, porque nave não anda de ré. Você é uma nave que tá decolando, só vai. Acredita no seu potencial, você estuda pra isso. Eu te amo. Eu te daria parabéns, que você tá indo muito bem pelo seu caminho, que é impressionante o que você tá conseguindo fazer e que começou há muito tempo, uma sementinha que tá crescendo e tá virando uma árvore e tá dando frutos, e que esses frutos vão virar sementes e vão dar mais frutos, e continua firme, porque o seu trabalho é muito importante e você apoia muitas pessoas com ele, e que é muito bom. Não desiste, vai firme que só tem ganhos, sempre. Eu vou falar para você, Mônica, para você não desistir, para você crer, ir à luta, se aprimorar, buscar mais criatividade e nunca desistir. E acreditar que através dessa busca, desse plantar do amor, do cuidado, do carinho, da atenção, a colheita ela seja abundante. E nunca deixe de colocar Deus primeiro na frente. Rosa, continue com foco, com a força e com muita fé que você vai alcançar o seu objetivo, que é a sua formação em odontologia e a especialização em harmonização orofacial. Eu sei que você não vai desistir porque você não desiste de nada, né? Você vai até ali arrancar a última gota de suor. Mas vai que você vai conseguir chegar onde você quer, eu tenho certeza disso. Porque depois de todo esse caminho e assim, de tudo que a gente passou nesses 4 anos de escola, não vai ser agora, do jeito que tá tudo entrando do jeito que você quer, que vai ser diferente. Daqui pra frente vai ser muito melhor, eu tenho certeza. E a equipe que você tá, ó, top. Vamos que eu chego lá.